Graça e paz, amados. Bom dia. Uma outra palavra que eu estava lendo aqui, em Mateus 10:34, onde tem falando sobre as dificuldades. Jesus diz assim, eu estou lendo Mateus 10:34. Não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Parece até contraditório, não é? Porque ele é o príncipe da paz. Mas nós precisamos interpretar o que ele quer dizer aqui. Não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Tudo verdade, né? Isso é tudo verdade. Porque quantas e quantas vezes nós temos, às vezes, divergência com a nora, aí embora a gente ame muito ela. Eu mesmo já aconteceu comigo, mas eu me dou muito bem com minha nora, mas eu já tive alguns, assim, como é que chama? Divergências. Mas a gente se ama muito, ela sabe disso. Eu tenho como se fosse uma segunda filha. Com filho, quantas vezes a gente discute com filho, não é verdade? Mas a Bíblia adverte que os filhos devem honrar os pais para que se prolongue os dias na terra, né? Mas também tem a advertência aos pais não aborrecer os filhos também. É uma via de mão dupla. Então, assim, Jesus disse, não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Parece ser contraditório, porque o Senhor, ele é o príncipe da paz. Jamais o Senhor vai querer conflito. Mas ele quer dizer assim, é uma realidade, porque ele não diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci. Então, com isso, ele nos dá a certeza de que se nós lutarmos espiritualmente, que a guerra não é carnal, não é contra sangue nem carne, é a guerra espiritual, mas que se nós estivermos vigilantes, em oração, procurando compreender, procurando estar firmado na palavra dele, nós vamos superar todas as dificuldades. Ele aqui está apenas advertindo, né? Aí quando chega no versículo 35, eu estou lendo Mateus 10:35 agora. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a sua nora e sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão o da sua própria casa. Ele não quer que ninguém seja inimigo na família. Claro, Jesus ele é pela família, ele é o que constituiu a família. Ele quer que nós estejamos amando uns aos outros, claro, em paz, em harmonia familiar. Aqui é uma espécie de uma advertência assim, um lembrete, né, do que nós passaríamos na terra, as aflições que ele quer nos ensinar como superar as adversidades que nós teríamos aqui na terra. Que se nós estivermos buscando a face dele, né? Que ele diz, invocar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando muitas vezes ele diz que está lá em Apocalipse 3:20, aquele que ainda não o reconheceu como único Senhor, ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, e ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nisso ele está dizendo assim, que aquele que busca, encontra. Basta procurá-lo, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então aqui ele nos adverte que tem outro versículo também, que diz que o justo passará por muitas aflições, mas Deus, todas elas, o Senhor fará nós vencermos. Eu vou até ver esse versículo. Passaremos por muitas adversidades, muitas aflições. O justo, né? Mas todas elas, o Senhor
nos fará ter êxito, superar, para que nós possamos ter uma vida em santidade também, né? Buscar santificação, purificar-nos, comunhão com Deus, intimidade, intimidade, que palavra maravilhosa. Mateus 6,6, fecha a porta do teu quarto e ora, que teu Pai, que te vê em secreto, te ouvirá e te recompensará. Amados, Deus, em toda a Bíblia, Jesus, Ele nos chama a ter uma intimidade com Ele, uma comunhão com Ele. Então essa palavra aqui é assim, Ele não quer que a gente esteja em adversidade, em família não. Quando Ele diz assim, não pensem que eu vim trazer paz à terra. Ele não veio trazer conflito, mas Ele nos lembra que aqui na terra nós passaríamos por aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Não é só ânimo, é um bom ânimo. Buscar nos fortificar, fortalecer na palavra dele, na espada, que é a palavra dele. Para que quando venha o dia mau, que dia mau é esse? Dia de coisas que possam acontecer, que nos pegue como um ímpeto, né? Coisas assim, um conflito familiar, uma adversidade na rua, tipo assim, vamos supor, só um exemplo, um mero exemplo. Você recebe um salário X. Todo mês sua meta, você ultrapassa a sua meta. Então você tem um valor bem alto. Aí de repente pode acontecer de um mês você não atingir a meta e seu salário vai cair. Vai cair naquele mês. Vamos supor, um exemplo simbólico. É algo que vai lhe deixar chateado, não é verdade? Então, são coisas desse tipo. São coisas assim, que possa acontecer algo assim. Mas o que é que ele lembra? Que se nós estivermos alicerçados na rocha, que é Cristo Jesus, as dificuldades, ele vai nos dar subsídios, recursos, para a gente superar aquilo ali. Ele é o príncipe da paz. Yeshua, Jesus Cristo, ele é o que nos traz a solução de todos os nossos problemas. Ele é o nosso refúgio bem presente, o nosso socorro bem presente, amado da nossa alma. No mundo teremos aflições, teremos, enquanto nós estivermos aqui na terra. Passaremos por isso, mas também passaremos por muitos motivos bons, viu? Teremos muitas oportunidades, porque Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus bondoso. Deus é um Deus fiel. Oh, santo e poderoso Deus! É um Deus de misericórdia, é um Deus de maravilhas, que nos surpreende. Ele é fiel até quando nós não somos fiéis a Ele, Ele é fiel. Ele é maravilhoso. Ele é o príncipe da paz. Nós devemos agradecer todos os dias. Ter temor, viu? Tô lendo aqui, ó. A quem temer. Nós devemos ter temor ao Senhor. Temor e tremor. O temor não é medo, não. É respeito. É saber que Ele é Deus e não há outro. Ele deu o seu filho amado, imagina. Dá o seu filho. Fez o filho dele se passar por maldito sendo santo.
Um cordeiro sem mácula. Não tinha mancha nenhuma, não tem pecado nenhum. Ele se fez, deixou toda a carga negativa, toda a culpa, a transgressão, a iniquidade da humanidade. Imagina o peso que ele estava sentindo. Isso não estou nem me referindo a o que ele passou dos pregos na cruz. Não estou nem não tô nem me referindo a o espinho na cabeça a coroa de espinho que colocaram. Isso já foi mais que ruim, mais que sofrimento. As chicotadas que ele levou nas costas. As chicotadas que ele levou nas costas. Que cada vez que levava aquela chicotada, arrancava um pedaço da pele dele. E ser pregado na cruz, ficar com os braços abertos. Vocês já tentaram ficar com os braços abertos assim, ó, em pé, muito tempo? Dói demais, viu? Uma vez um pastor fez isso com a gente, só pra gente perceber. Fique assim um pouquinho. Aí ele marcou, cronometrou o tempo. Toda a igreja ficou com os braços abertos assim, ó. Em pé, de braços abertos. Menino, teve neguinho que quis descer o braço. Doía demais. Tenta fazer para ver como dói. E isso sem prego, viu? Gente, o Senhor, mesmo sem ter pecado, ele se fez maldito para salvar a humanidade. E muitos por aí estão colocando o Senhor em terceiro plano, em quarto plano, em quinto plano. E olhe lá, viu? No último plano. Coloca tanta coisa em primeiro lugar. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, diante dos tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelos juízos, ele foi levado. E de sua linhagem, quem o preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, morreu, né? Foi ferido por causa da transgressão do seu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na morte, embora não tivesse feito injustiça. Ele foi injustiçado, né? E nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Quando ele deu, né? A sua alma pela oferta do pecado. Oh, amados, em nome de Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo. E ele está no meio de nós, ele vive. Ele deixou o seu Santo Espírito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando você reconhece Jesus, o Filho de Deus vivo, como o único Senhor da sua vida, ele passa a habitar em nós. Assim ele faz, nos dá frutos do Espírito. Que maravilha, que presente maravilhoso. Ele nos concede frutos do Espírito, e o maior deles é o amor. Ah, que coisa maravilhosa. Você amar o seu próximo, você amar o seu familiar. E você, a partir do momento o que é que Deus diz? Dai e vos será dado. Quando você dá, você recebe também. Não é verdade? Amar uns aos outros
É uma coisa fácil, amado? Às vezes não é uma coisa fácil. Nós vivemos num mundo de tantas adversidades, de natureza pecaminosa, existe muita inveja, pessoas querendo um passar por cima do outro, puxar o tapete do outro, mas tudo isso está escrito na palavra de Deus e ele nos adverte como nós devemos superar essas coisas. Fácil não seria. Ele nunca disse que seria fácil. Em todas as suas escrituras ele nos adverte. Mas ele disse que se nós nos fortificarmos, nos fortalecermos em sua palavra, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, em sua atuação. Tem lá em Tiago 5, 13 e 16. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tem muita eficácia. Então nós devemos estar sempre em comunhão com o Senhor. Intimidade. Tem um louvor muito lindo que depois eu vou colocar, de Midian Lima, que diz assim: Filho, sem prioridade. É porque eu estou esquecida agora. Ela quer dizer assim, que a pessoa precisa ter prioridade com o Senhor, precisa colocar o Senhor em primeiro em nossas vidas. Amados, eu estou pregando essa palavra, mas eu tenho feito assim. Eu tenho priorizado orar, clamar, agradecer, principalmente agradecer ao Senhor. Em meio às circunstâncias, em meio às adversidades que nós passamos todos os dias, peço pelos meus filhos. Oh, meu Deus, eu peço tanto, Senhor, que o Senhor Espírito Santo esteja com cada um deles, meu Pai, com meus netinhos, bisnetos, meu Pai, com a minha neta que está nos Estados Unidos, com os meus bisnetos. Oh, Senhor, sê com cada um deles, Pai. Protege, livra do mal, Senhor. Assim eu peço pela tua vida, meu irmão, minha irmã. Peço pela minha vida. Peço pela nossa vida física, espiritual, familiar. Oh, santo e poderoso Deus, tu és fiel para cumprir todas as palavras que estão nas tuas escrituras, Senhor. Uma das tuas promessas é que nunca nos abandonaria. O Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Oh, Pai, nós clamamos aqui a Ti, te agradecemos, Senhor. No dia que se chama dia de hoje, nós te agradecemos, Senhor. Louvamos o Teu nome, agradecemos e declaramos com os nossos lábios, mente e coração, que o Senhor é o nosso Deus. E aquele que ainda não o reconheceu, assim faça. Reconhecer Jesus como seu único Deus, seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador de sua vida, para que quando um dia você morrer, você tenha certeza da salvação da sua vida, a vida eterna, o descanso da sua alma. Não negligencie, em o nome santo e poderoso de Jesus. Não há Deus maior que o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. Fala com as estrelas, ordena o vento e o mar. Maior que o nosso Deus não há. Não há Deus maior que o nosso Deus. O nosso Deus, Ele faz a estéril dar à luz. Ele faz o cativo ser liberto. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, amados, amada, todos nós somos falhos, somos meros pecadores, mas em Cristo Jesus nós podemos e somos novas criaturas. Busque a face do Senhor, Pai. Busque a face do Senhor, amado, todos os dias da sua vida, para que Ele venha ser contigo, para você superar as adversidades, porque nessa terra nós não só vai ser assim uma vida de flores, uma vida de bons momentos, mas nós teremos bons momentos. Vamos profetizar que a nossa vida será uma vida de prosperidade.
Uma vida, quando nós falamos em prosperidade, muitos pensam que a gente está falando somente em dinheiro. Não, amados, é que Deus nos conceda prosperidade, harmonia familiar, saúde, que é o principal. Vida próspera quer dizer uma vida com saúde, uma vida que nós tenhamos harmonia na nossa família, que nós tenhamos êxito em tudo que nós pusermos os pés, as mãos, sejam abençoados. Além de nós abençoarmos, também sermos abençoados. É isso que diz a palavra do Senhor, e assim seja feito, para a glória e honra do nome dele. Amém.